Pessoal, boa noite a todos. Sou o M. Freitas, aqui da Ala 10 Natal. A gente vai tentar, dentro da medida do possível, mediar um resumo de um assunto que a gente já viu na aula passada com o Lucas, que é o capítulo 4 da nossa apostila, que é a autoridade administrativa no Comaé. Beleza? Então, nós vamos usar a metodologia de exposição de um resumo, tá? Resumo, porque eu presumo que quem assistiu a aula já aprendeu alguma coisa, aí vai reforçar com o resumo. E quem não assistiu, leu a apostila, porque se não assistiu a aula e leu a apostila, vai ficar um pouco complicado. Mas o resumo, por si só, ele já ajuda para quem não fez nada, nem leu e nem assistiu a aula, tá? O resumo é bem sucinto, né, esse material aí, e daí em diante a gente vai partir para esse exercício. Então, vamos lá. A gente entrou numa outra fase da apostila. A fase inicial destrinchava a parte de documentação. Agora ele começa a falar da parte de gestão, né? Ele começa com a autoridade administrativa e depois no capítulo 5 adiante, que o Luquinha vai falar, a gente vai falar também, ele vai falar precisamente de governança, né? Então, esse capítulo 4, ele é um capítulo muito curto. Então, a gente vai nesses principais objetivos. Vamos lá, vamos acompanhando, gentileza. Então, primeiro ponto aí, destacar as características da autoridade administrativa no Comaé. O que é importante? Comandante da ser Charlie Mike Tango Alfa Eco Romeo é a mais alta autoridade administrativa do Comaé. Isso aí já caiu em mais de uma vez em prova. Então, ele é a mais alta autoridade administrativa do Comaé. Falou em autoridade administrativa, é o comandante aeronáutico. Existem outras, porém ele é a mais alto, tá? Ele também é gestora, etc, etc. A gente vai ver pela frente. É de governança, assim, é lógico isso, né? E a finalidade da administração no Comaé? Porque tem que ter, tudo tem que ter uma finalidade. Então a gente vai ver aí qual é. É o planejamento, é a organização, é a direção e controle do quê? É o PODC, né? PODC. Planejamento, organização, direção e controle. Do emprego de recursos de toda ordem. Veja que ele vai falar várias vezes isso, tá? De toda ordem. Não é alguns empregos, meios, só os mais importantes. É emprego de tudo quanto é emprego que está na esfera administrativa, que ele tem que regular. Ele vai fazer o PODC, planejar, organizar, ter direção e controle. Beleza? De tudo. Tá bom? Para cumprir a sua destinação constitucional, veja que é no alto nível, tá? E a realização de suas atribuições subsidiárias definidas em lei. Óbvio, porque a gente já viu isso lá em cadeia de valor, mapa estratégico, né? A gente tem as nossas situações, vamos chamar de situações, são os nossos valores, nossos objetivos, a nossa visão, etc., internas, mas ele não deixa de estar atrelado tanto aos órgãos federais, aos órgãos externos, quanto à sociedade, beleza? Então, ele tem algumas subsidiárias aí. A definição, importante frisar aí que é planejamento, organização, direção e controle PODC, de toda a ordem, tá? A definição e o atendimento das necessidades da administração do Comaé, veja, eu quero definir e atender essas necessidades, mas para isso eles se baseiam em 3 processos de gestão distintos. Porque nós estamos falando de gestão, né? Nós entramos forte em gestão agora, e depois vamos falar em governança. Então, se eu falar em gestão, tem que trabalhar processos aí, né? Nesse meio termo aí, né? São coisas de valores aí, é uma cadeia de valor, né? Então, quais são esses 3 processos distintos? É importante. Operacional, técnico e econômico-financeiro. Já está tarjado aí para vocês, né? Os nomes são auto-explicativos, né? Isso já são palavras-chave, mas vamos lá. É importante diferenciar um de cada um. Processo operacional, determinado pela autoridade competente, veja, autoridade competente, já cai em prova. Não é fulano, o ciclano pode até ser uma autoridade competente, mas quem é essa autoridade competente? O cara diz que é uma autoridade competente, entendeu? Tem que ter competência para, ou seja, previsão legal para. Em função de quê? Da missão definida ou do programa de trabalho atribuído a cumprir. O que ele quer dizer com isso, né? Que essa autoridade competente está presa a isso.
cada um no seu cada um, né? Dependendo da missão do cara e do programa de trabalho que esse cara vai cumprir, certo? Quando a gente fala de programa de trabalho, isso vai ser alvo da nossa próxima aula. A gente foi tirar essa dúvida aí com quem de direito. Ele está falando num contexto geral, tá? Está falando de programa de trabalho mesmo, questões genéricas de trabalho, da administração pública, tá? Não vamos confundir uma coisa com a outra. Tem por objetivo a estimativa das necessidades, veja, o operacional é determinado pela autoridade, baseado, competente. Que autoridade competente? Função da missão definida ou do programa de trabalho atribuído a cumprir, que cada OM tem. Tem por objetivo, que objetivo? A estimativa das necessidades. Então, ele está falando de necessidades. Ele está no operacional, lógico, está na área operacional, né? De toda ordem. Veja, de novo, o cara falou lá em cima, e está repetindo aqui, de toda ordem. Ah, me feitas, quais são as necessidades? Será que a necessidade do gripe entra? Será que a necessidade do hospital entra? Meu irmão, é toda ordem. Toda ordem. Não deveria ser diferente, porque nós estamos falando no macro, na administração macro do Comaer. Então, ela tem que ser de toda ordem mesmo. Tá? A disponibilização de recursos humanos, veja que nós estamos falando necessidade, recursos humanos, isso está em operacional. Tá? Relativo à operacionalidade da força. Tá? Isso é importante. E são recursos humanos, como disse o Luquinha, são adjetivados aí, não são quaisquer recursos humanos, né? São recursos humanos capacitados, lógico, senão as coisas não andam, e integrados à realidade da força, né? Porque nós temos os objetivos e os planejamentos estratégicos, né? A gente tem que ser bem sucinto, né? A nossa realidade. A identificação dos bens e materiais a adquirir, que é importante também, já está até tajado aí, né? Porque ele vai falar de bens, eu quero comprar isso para eu fazer coisa, para eu fazer tal andar, para eu criar um hospital de campanha, para eu instalar um hospital de campanha, preciso disso, preciso comprar isso. Isso tudo coisa para tem que trabalhar, é operacional, né? Bem como a avaliação da oportunidade ou da ação dos bens e materiais e a realização do serviço. Ou seja, ele vai ter que ser um cara, ele vai estar falando de gestão, ele vai ter que gerir bem isso aí, né? A relação custo-benefício, avaliar as oportunidades do momento, se vai ter uma emergência, se não vai, como ele vai gerir dentro da área para ele, certo? Pronto, então operacional é isso aí, recursos humanos, necessidade, estimativa das necessidades, né? Bens e materiais, e o técnico, o nome está dizendo técnico, né? Determinado pelos órgãos e agentes especializados. Vê que ele é plural, ele é sempre em possibilidades. Órgãos e agentes especializados. Por que especializados? Porque nós estamos falando de coisa técnica. Pode ser um qualquer. Tem que ser um cara técnico que vai falar disso. Um especializado, barará, para dar exemplo, para o nosso amigo Carinha ficar feliz. Um órgão qualquer especializado. É um órgão especializado, né? A ABA ela vai fazer o planejamento administrativo dela, ela é um órgão especializado. Né? Entendeu? Um exemplo, né? A DIRSA, um exemplo de ordem no grande comando, mas existe outros qualquer, tá? Beleza? Então, lembre-se, lá em cima, autoridade competente e aí determinado pelos órgãos e agentes especializados. Técnico, especializado, técnico. Compreende desde, ou seja, ele dá uma passo, né? Uma lacuna. Desde a especificação bens e especificação. É uma palavra muito importante. Ou seja, lá em cima, ele também fala de bens em operacional, né? Não fala em especificar. Ele especifica, detalha. Lá em cima ele é um pouco macro. Aí no técnico ele abrange as partes técnicas que ele quer para cumprir algum processo operacional daquele lá. Entendeu? Aí é um caso de um cara que vai trabalhar para instalar um tomógrafo lá no hospital. É um camarada que vai instalar um Raposo, vai instalar uma antena de VOR lá no aeroporto tal, de Congonhas, ou PAR, entendeu? Exemplos. É o parque que vai fazer tal coisa, então técnico. Especificação dos bens e serviços mais adequados, não é qualquer bem e serviço, né? Que tem gestão no meio, até ou seja, passa
começa pela especificação e vai até a orientação dos usuários quanto ao seu emprego. Veja que é algo bem técnico, é tipo um treinamento. Eu vou dizer, olha, nós vamos precisar disso para instalar um tomógrafo, preciso disso, eu vou usar isso aqui, eu vou furar isso, eu vou fazer na sala, eu vou quebrar a parede, eu vou fazer isso. Norma Raposo, que é da área, né? NR tal, beleza. E chama a galera. Quem é a galera? A galera é essa daqui, ó, pessoal. A gente vai fazer isso, treinamento, tu faz isso, eu faço aquilo, etc. É isso aí, é coisa técnica. É puramente técnico, né? Na aviação é manual, ferramental, etc. Ponto? Então, órgãos especializados, especificação de bens mais adequado e orientação dos usuários. Processo econômico-financeiro. Lógico, se tem a parte operacional, tem a parte técnica, tem que ter dinheiro, né? Senão não rola. Então, refere-se ao planejamento, à gestão e ao controle. Veja, planejamento, gestão e controle. PGC. Planejamento, gestão e controle. Isso até a Cefa faz, né? Planejamento, gestão e controle. 2 recursos creditício-financeiros, ou seja, dos créditos, né? Dinheiro que vai chegar. A gente está fazendo isso agora, por exemplo, aqui nas unidades da fábrica. Chegou um dinheiro X, vai para quem? Quem vai receber o quê? Vamos fazer. Mas vamos fazer de que forma? Mas o cara lá disse que, administrativamente, no processo operacional dele, ele para cumprir uma missão do programa de trabalho dele, ele estimou a necessidade tal, né? E ele precisa de tanto de recursos humanos e de bens e materiais de serviços para ele e para executar esse serviço. E no técnico, o camarada lá disse que especializado precisa disso, desse item, desse equipamento, entendeu? Que é melhor para executar, é mais econômico, mais viável, e já também precisa de dinheiro para dar capacitação para quem não tem. O cara vai reparar lá, vai operar lá o tomógrafo, mas não sabe operar, então ele tem que fazer um curso antes, entendeu? O cara vai instalar uma antena, mas não sabe como é que funciona, mais ou menos por aí. Então, é isso que ele está dizendo aí. Ele planeja, refere-se a planejamento, a gestão e ao controle dos recursos creditícios financeiros necessários às despesas de custeio, esquece, tudo financeiro, né? Despesa de custeio, né? Ou investimentos. Primeira coisa para tu custear, mas às vezes você precisa investir para a eficiência, vamos ver se em gestão, entendeu? Ele também prevê isso aí, né? E dos dispêndios e a verificação, ou seja, dos dispêndios e a verificação, quer dizer, dinheiro, né? Dispendioso, caro, né? E verificar isso aí, beleza? Em todos os níveis. Tudo isso aí, dinheiro para tudo isso aí, em todos os níveis, em todos os níveis, em todos os níveis. Lá em cima, em toda a ordem, lá em cima, em toda a ordem, em cima, em todos os níveis. Fica de fora, beleza? De sua correta aplicação, falar de gestão, isso aí, em condições, olha o microfone, em condições mais favoráveis, certo? Vai estar anotando aí, de economicidade e de eficácia. Veja, ele fala de economicidade e eficácia. Tá? Vai ter momentos lá para frente que ele vai falar de eficiência. Assim como a gente viu em PRO7, em PTA, né? A gente vai falar na próxima aula. Eficiência. Aqui é eficácia, ele está falando de recurso. Entendeu? Falando de custo, benefício, tempo para fazer. O EMAE, então, esses 3 principais: operacional, a parte operacional, técnico para dar suporte, detalhe, e processo econômico financeiro, dinheiro. O EMAE é o órgão encarregado de, na esfera administrativa, né? O EMAE é o órgão encarregado de estudar, planejar, orientar, coordenar e controlar. EPOC, né? É o EPOC, com 2 Cs. E a diferença dele para os outros é que ele estuda, né? O EMAE é estudioso que nem a gente. Ele estuda. Então, ele está aí para isso, na parte administrativa. Então, ele faz estudos, análise, levantamento de tudo que esse pessoal manda para ele, né? Ele planeja, ele diz, olha, faz isso, faz aquilo, ele orienta, né? Tá errado isso aqui, conserta isso aqui, ele coordena, né? Se reúne todo mundo, que tem uma reunião de gestão, a gente vai ver lá para frente, entendeu? Administrativa. Ele controla, obviamente, a função dele tem que controlar, né? Se o cara tá fazendo tudo que está previsto, né? As atividades da força, lógico, nós estamos falando de atividade, porque isso aqui a finalidade dela é administrar para chegar à atividade fim, né? Em conformidade com as decisões e diretrizes do comandante da aeronáutica. Óbvio, né? Tudo que o EMAE vai fazer, ele não pode fazer desassociado das diretrizes do comandante da aeronáutica. Eles estão presos um ao outro aí, né? A gente já viu isso bastante. Beleza? Então,
EMAE é POC, com 2 Cs. EMAE é POC. Estuda, planeja, orienta, coordena e controla. Estuda, planeja, orienta, coordena e controla. Estudo é a palavra-chave. Beleza? Mais importante, diferente, porque muita gente planeja, muita gente coordena, ele também estuda. E os outros não estão nessa rela aí. E o cara que trata da questão do dinheiro, né? O colega botou aqui a Cefa, mas na verdade a apostila se refere ao Cefa, né? O secretário, a pessoa dele, mas ele representa a instituição, Secretaria de Economia e Finanças da Aeronáutica, né? Então, o secretário ou a secretaria representada pelo secretário determina visitas administrativas, técnicas e operacionais. Veja, é a Cefa que, nesse âmbito administrativo que a gente está falando, que vai fiscalizar isso aí, irmão. Ela que vai chegar em campo, lógico, determina. Vai lá, fulano, meu elo, faz aquilo, né? Vê se aquela OM creditícia está fazendo certo, se ela está descentralizando, que nem a gente hoje teve que fazer uma consulta rápida da CEP para ver uma questão de mudança de verba, de gestão, 2048 para 2058, assim, enfim. Então, ela está aí para tirar suas dúvidas, ou seja, determina visitas, quais são as visitas? Administrativas, técnicas e operacionais. Porque ela é um órgão técnico também, né? Lá, o nosso amigo Tabosa trabalha lá, né? Então, ela trabalha com várias questões técnico-financeiras, né? Econômicas da força. Então, ela está aí para ela emite pareceres, ela diz que tem que fazer. A gente está cansado de ver isso, principalmente SDP, aquelas coisas, né? Pagamento, barará, barará. Visitas administrativas, técnicas e operacionais, beleza? Isso é importante. Com o intuito de inspecionar, óbvio, né? Procedimentos, ou seja, a gente botou de parênteses aí, auditores, quando já teve aqui a auditoria da CEF, relativos ao cumprimento, se o cara está fazendo ou não, né? Das normas ligadas às funções da administração. Nós estamos falando de administração, né? Então, ela tem que cuidar de ver se as normas estão sendo feitas. O colega botou aí, intendência, né? Administração, quais são? Ele botou aí, exemplo, financeira, habilidade, subsistência, visões, pagamento pessoal, etc. Tudo isso é do Cefa, entendeu? Está na apostila, tudo isso é, entendeu? Falou nessa ruma de coisa voltada para o lado financeiro aí, é do Cefa, ou da Cefa, da estrutura, né? Nas unidades gestoras do Como É, nas unidades gestoras do Como É, tá? Nas unidades gestoras, o G está em negrito. Tá? Além dessa bagaça toda, foi o que eu falei, ele também presta assessoria técnica. A gente pergunta para ele, Cefa, como é que funciona isso? Cefa, tem um documento dizendo que eu posso pegar essa verba e jogar acolá. Não, qual é o parecer? Não pode não, porque tem uma outra norma que você não está enxergando, que é assim, assim, assim. Então, é um órgão muito dinâmico. Entendeu? Ele fiscaliza, ele controla, ele visita, ele manda alguém visitar, ele quer saber o que está acontecendo e ele cobra, né? Ele cobra para ver se você está cumprindo e ele também te auxilia, né? Presta assessoria. Especializado. Técnico especializado, veja. As entidades vinculadas a ele, né? Aí dá um exemplo de algumas aí. Secretaria do Tesouro Nacional, Tribunal de Contas da União. Essas são externas que ele presta, mas ele presta internamente também. Aí a postura se referiu a coisas externas, porque a Cefa tem uma intimidade, uma ligação com esses caras aí. É lógico que ela tem que ter, porque a gente não pode esquecer que primeiro, o orçamento da União está preso à nossa administração. Né? A gente viu lá agora, a gente viu nas aulas passadas em SPGIA, que a lei orçamentária anual, ela influencia, né? Assim como o plano plurianual, PPA. Então, tudo isso influencia. Então, tem que ter esse contato estreito aí. O Tribunal de Contas da União, a CGU, esses caras todos aí também, eles estão na parte de auditoria, de controle, tem que ter um estreito contato com eles aí também, beleza? Aí vamos pular para outro cara desse elo aí. O cara que cuida do controle interno. Vamos falar isso aí na gestão, na governança. O CENSEAR, Centro de Controle Interno da Aeronáutica. Todo mundo já ouviu falar de controle interno. Na maioria das suas OEMs tem um cara que faz o controle interno aí, né? Tem por finalidade, qual é a finalidade? Aí tá, isso é coisa de prova. Aí é outro bisural lá, né? Que os colegas botaram lá. Planejar, veja que o lá de cima tem planejar também. Dirigir, a direção no caso, né? Coordenar e executar as atividades de controle interno. Veja, ele executa, né? Porque ele é o órgão máximo do controle interno. Então ele vai lá e faz a parte dele também.
no âmbito do comando da aeronáutica, né? Então, PDCE aí, né? Não sei como foi que os caras fizeram esse mnemônico aí, mas ele planeja, ele dirige, ele coordena e ele executa. Executa as atividades. Quais atividades? Obviamente, as atividades de controle interno, né? Falou em controle interno, falou em CCA. Falou em controle interno, falou em CCA. Falou em controle interno, falou em CCA. Beleza? E os ODS? Órgãos de direção setorial. Aqueles comandos lá, né? A gente, não sei se a galera conseguiu até agora diferenciar, porque a gente tem que ver que tem a esfera administrativa, tem a esfera técnico-operacional, né? Tem a esfera estratégica, que une as coisas. Então, às vezes, a apostila chama de ODSA, às vezes ela chama de ODS, às vezes ela chama de ODGSA. A maioria dos caras são os mesmos, só que eles se agrupam de acordo com a função que ele vai exercer. Entendeu? Se ele está no nível setorial, ele só é ODS. É aquilo que eu tinha falado lá, é o CONGAP, o COMAI, o COMPREP, né? Barará, barará. Ele só é ODS. Se ele está num nível gestacional, palavra estranha, né? Nível de gestão estratégica, aí ele já tem que se aglomerar com quem está acima dele. Quem é que está acima dele? Como órgão gerenciador máximo, ODG, o EMAER. Aí já vira ODGS-A. Por que A? Aí, ó. Por que A? Porque ele se junta com os... Aí está escrito ODA, mas no novo RADA já mudou. É o ADI. Mas é a mesma coisa. Órgão de assistência direta e imediata ao comandante aeronáutica. Obrigado, Pérez. Entendeu? Esses 9 caras aí, né, eles têm a função deles lá, né? INCAE, GABAE, ASPAE, CENI, eles estão assessorando o comandante aeronáutica. Entendeu? Eles são o ADI, que agora chama aí ODA ainda, né? Eles são órgão de direção de assistência direta e imediata ao comandante aeronáutica. Assistência direta e imediata, certo? CAE, a SOCEA, a CPO, beleza. E esses ODS que ele está falando são esses aí de baixo, ó. COMPREP, COMAI, CONGAP, CONGEP, CEFA, que a gente está vendo aí, obviamente, né? DCE e DCTA, são os grandes comandos. Nível setorial. Quando esses caras vão tratar de alguma coisa estratégica, eles se juntam com o EMAE, que é o ODG, e se for algo como a concepção estratégica, blá, 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 eles se juntam lá com os ODA, para formar o grande grupo de ODA-GSA, entendeu? É isso aí. Mas cada um tem as suas funções no seu quadrado. O ODA, ele está lá para assessorar o comandante aeronáutico diretamente. O EMAER está para fazer todo o meio de campo entre todo mundo e o comandante aeronáutica. E os ODS estão no seu nível de direção setorial. Tá? Lógico que eles conversam entre eles, como a gente já viu, né? Porque são tudo gente brigadeiro, na sua maioria. Beleza? Então vamos lá. Esses ODS aí, nós estamos falando dele, eles são responsáveis por planejar, organizar, dirigir e controlar. Certo? PODC, não sei se foi isso que ele botou, né? Ou foi PODC, né? PODC. Né? Eles planejam, organizam, dirigem e controlam as atividades setoriais. Veja, a gente achou isso. Setorial é atividade setorial, né? Orgânica, atividade orgânica. E a gente só fala em atividades, assim, de ação mesmo, né? No nível setorial e no nível orgânico. Então, as atividades setoriais inerentes às suas atribuições. Veja, ele não vai trabalhar com a atividade inerente ao cara que está lá em cima dele, a não ser de contribuição, mas nós estamos falando aqui em fase administrativa, tá? Inerentes às suas atribuições. E em conformidade com as decisões de diretrizes do comandante aeronáutico. Claro, tudo vai ser em conformidade com o comandante. Não pode, o cara não pode... Nós estamos falando, o comandante aeronáutico é a mais alta autoridade administrativa, eu não posso, se ele disser que eu tenho que fazer A, eu não posso fazer B, né? Então, é lógico. Também determinam, veja, igualzinho lá o Cefa, determinam a realização de inspeções. O Cefa também faz isso, né? Que inspeções? Para quê isso aí? Inspeções variadas, para quê? Para avaliar o desempenho. Veja, a palavra-chave aí é desempenho, porque ODS e OM tratam muito de desempenho na força, certo? Técnico operacional e, obviamente, para chegar nisso, administrativo. Então, o desempenho dos elos do sistema. Aí a gente já viu os elos dele, né? Aí, o elo do CONGAP, é o nosso amigo Carinha que trabalha lá, é a DIMAB, e os parques, entendeu? Estão abaixo da DIMAB, assim por diante. O CONGEP, por exemplo, nossos amigos do hospital, tem a DISA
e os hospitais, e os ES, e assim vai indo, são os elos. O DSEA não tem aquela direçãozinha lá, né? Aí ele tem lá, dentro dele tem as subdiretorias, né? Dentro dele mesmo lá, os departamentos e tal, mas tem os SINDACTA, tem os destacamentos, assim vai. Beleza? Então, ele realiza inspeção para quê? Para avaliar o desempenho. Para avaliar o desempenho, para avaliar o desempenho, para avaliar o desempenho. Desempenho, desempenho, desempenho. Desempenho é ODS, certo? E é o M também. Dos elos do sistema que a ele estiverem subordinados. Veja, um ODS não vai para cima, ele não é doido, ele não vai avaliar coisa do EMAE, não vai avaliar coisa lá do Cefa, não vai. Ele vai avaliar, eu acabei de falar, coisa que está preso abaixo dele, subordinado a ele. Show? 1B, que a apostila pede, apontar as características da estratégia e planejamento da fábrica. Né? Características gerais, né? A gente até viu isso. Compete ao respectivo ODSA. Veja, estratégia e planejamento. Aí ele voltou a falar de estratégia, planejamento. Aí ele voltou a falar de ODSA, né? Ele já juntou aquele povo todo lá. Alguns daqueles, né? Aprovar e publicar o Plan 7. A gente já viu isso, né? Lá em Plan 7. Então, o ODSA aprova e publica o Plan 7. Esse ODSA aí, M. Freitas, ele é só o CONGAP, o CONGEP? Não. Não. Tem órgão lá de cima lá que tem o seu plano setorial também. Aqueles caras lá de cima lá, ó. Porque olha o bizuzinho aí. ODSA é igual a ODS mais ODA. Entendeu? ODSA igual a ODS mais ODA. Aqueles caras lá também estão lá na cadeia de comando. A gente só está falando do pessoal de baixo porque são os que são mais afetos a gente. Né? Mas lá em governança a gente vai ver aquele pessoal lá, o SECONSAE, o CIAE, a SOCEA. A gente vai ver isso aí, beleza? E o ODGSA, tá lá escrito, ó, é o ODG, que é o EMAE, mais o ODS, que é o pessoal que está lá embaixo, mais os ODA que estão lá em cima. É a união dessa bagaça todinha. Beleza? Aí aqui ele está falando dos ODSA, que fazem Plan 7, porque o EMAE não faz Plan 7. O EMAE é concepção estratégica, a PMAE é de plan. Beleza? E suas atualizações. Então, ele aprova e publica o Plan 7 e as respectivas atualizações, que eles são atualizáveis, né? Cabendo a quem coordenar isso aí, quem verificar se essa bagaça está certa ou não. Pô, quem está acima dele, quem é o órgão geral de controle disso aí é o EMAE. Então, o EMAE verifica, né, isso gerou uma polêmica danada, e eu não vou falar agora, mas tem um negócio aqui que mudou, que depois a gente fala lá para frente, para não confundir a cabeça de vocês, verifica se essas publicações refletem o alinhamento institucional com a concepção estratégica, o PMAE ou de plano. Lógico, nós estamos falando de EMAE de plano para frente, para cima, né? De plano, PMAE, concepção estratégica. O Plan 7 tem que estar preso ali. A gente vai falar isso na outra aula, mas é isso aí que ele colocou aí. Obrigado, meu amigo. Compete às demais organizações militares, veja, às demais organizações militares, certo? Sem ser esse povo aí do alto comando aí, entre aspas, elaborar e aprovar seu PTA. Quando ele fala de demais, a gente ouve uma polêmica, quando ele fala de demais organizações militares, é óbvio que quando a gente vai ensinar outra aula, quando ele fala de PTA, que ele fala que é no nível tático, ele foca no que é mais importante para o desempenho da SPGIA, que são quem executa as missões. Não quer dizer que uma minoria de cara também não faça, mas a apostila não foca nesses caras, tá? A gente vai falar isso de PTA, beleza? Então, compete às demais organizações, sem ser essas que ele já citou, do COMAE e com as suas respectivas assessões, que a gente já sabe, né? Tem que ser unidade gestora, elaborar e aprovar seu PTA. Então, eles elaboram e aprovam o seu PTA, encaminhando-o para publicação em BCA. A gente já viu, né? Via cadeia de comando. Então, é tudo BCA. Mais para frente, quando chegar nessa apostila nova, a gente vai ver que o Plan 7 também sai em BCA. Inclusive, eu até fui olhar ali hoje. Beleza? Então, PTA, nós estamos falando especificamente do ODSA e depois do PTA. Show? E para a gente encerrar, os Plan 7 conterão objetivos setoriais. Claro, né? A gente se lembra que Plan 7 tem objetivo setorial e objetivo de contribuição. Conterão objetivos setoriais alinhados aos objetivos estratégicos. Ficou estranha essa colocação, no meu entender. Mas, falando macro, é isso que ele botou aí, que é o objetivo da próxima aula, os objetivos setoriais, eles vão estar, teoricamente, alinhados com a concepção estratégica, com os objetivos estratégicos, vão estar, né? Mas a apostila da gente, quando fala dessa cadeia aí, ela foca que são especificamente os objetivos de contribuição, né? Mas tudo bem.
ou pertinentes a seu contexto setorial. Aí sim, a apostila ela foca nisso, que o objetivo setorial é pertinente ao contexto setorial, porque o cara, ele, lá um grande comando daquele lá, ele vai seguir o que foi definido para ele lá em cima como objetivo estratégico, mas ele também tem os objetivos dele, né? Que são chamados de objetivos setoriais e as atividades dele chamadas de atividades setoriais e projetos setoriais. É dentro da visão dele. Aí, o colega botou aí, beleza? Ele está só repetindo o Plan 7, tá? De modo análogo, ou seja, da mesma forma, os PTA conterão as metas recebidas dos escalões superiores. Claro. Se o Plan 7 vem do escalão superior, que é de Plan, PMAE e Concepção Estratégica, o PTA também vem mais especificamente de quem? Mais especificamente do Plan 7. Né? A gente já viu isso. Ele está muito amarrado ao Plan 7, beleza? E, eventualmente, não é uma obrigatoriedade. Não é obrigatório no PTA do cara ele ter a meta dele mesmo. Mas o que a gente vê na prática, eu estou trabalhando no PTA, e o que a gente vê na prática é que na governança atual, a gente vai ver isso, é muito importante todos os elos que trabalham com desempenho terem metas. Então, quem faz PTA tem metas também, e por aí, então ele desenvolve seus objetivos, sua estratégia, sua visão, tá naquela encadeamento lá do alinhamento estratégico, entendeu? Mas ele deixa claro, é eventual, já cai em prova, eventual. O Plan 7 não, o Plan 7 ele tem duas situações, ele tem os objetivos de contribuição alinhados à parte superior, que é o objetivo estratégico, e tem os pertinentes ao contexto setorial dele mesmo, né? Que é os objetivos estratégicos. Né? Ele tem dois aí. Agora, o cara lá da UEM, ele não é obrigado a ter a parte dele mesmo própria. Mas a gente vê que no próprio alinhamento aí, ele já coloca lá objetivos orgânicos, projetos orgânicos, atividades orgânicas, né? Por quê? Porque na prática as OMs fazem isso, mas é só para, né? Aí o cara, na outra vez o cara falou, vai de baixo para cima e tal, vai de baixo para cima. Inclusive eu estou fazendo de baixo para cima agora, PTA para mandar para cima, beleza? Mas a apostila é a apostila. Se eles não mudarem a apostila para frente, que eu acho escroto isso aí, que não reflete a realidade, mas se eles não mudarem, é eventualmente. É eventualmente. É meio que contrariando isso aí, mas é o que está escrito na apostila, é eventualmente. Não é toda hora que o cara. Se o cara não fizer baseado no que está aí na apostila, ele não está errado, beleza? Show. Agora nós. Restou alguma dúvida aí? Alguém tem alguma dúvida que queira tirar rapidamente antes de eu preparar aqui os exercícios? Show. É muito simples, né? Assim, a gente vê que ele fala da parte administrativa, mescla um pouquinho com parte estratégica, né? Lógico, porque é tudo valor aí, né? Tudo cadeia de valor aí. Tá falando tudo de cadeia de valor, né? Então, o foco aqui é a autoridade administrativa do COMAE, né? Ô, A mais alta Freitinho, autoridade, como a aeronáutica, e as demais autoridades que a gente viu aí, o EMAE, a CEFA, né, os ODS e tal. Beleza? Esse é o foco. Esse é o foco desse capítulo. É o foco administrativo. Depois o outro capítulo vai focar na governança e na gestão, que tem a ver com isso aí também, mas ele fez um resumo da parte administrativa, né? É como se eu tivesse feito um resumo do RADA, um resumo meio tosco, mas ele fez. Né? Um resumo alinhado com a concepção e as características da concepção estratégica do SPGIA. Ele alinhou aí, ô, tanto que ele nesse Freitas, item 1.b ele fez isso, pois não. só lembrando ali que no compete ao respectivo ao DSA, ele elabora também, tá? Que estava lá Sim, no coisa isso aí, porque aí não tá, só sim, tá prova e publica. Só sim, para é ficar. isso aí. Tá escrito ali, ó, já até grafou lá. Ele elabora, é o cara que elabora mesmo. Beleza? Então vamos lá, deixar nosso amigo, a gente, cada um, esse material está lá no Drive, é uma leitura simples, aí cada um dá a sua leitura lá. Eu vou tentar agora compartilhar aqui, deixa eu ver se é em guia, sem janela, acho que é guia, deixa eu ver. Ah, peraí, o nosso amigo tá ainda, eu acho que tem que sair um pouquinho aí, né, Pérez? Eu acho que é guia, não, não é guia não. É só clicar, é só clicar em compartilhar tela. É isso aí, é tela. Uma janela que eu quero.
quero essa janela aqui. Não é essa não, foi mal. Fiz besteira. Você pode mudar se quiser. Show. Eu quero aquilo ali, ó. Acho que é aqui mesmo, é guia mesmo. Agora, por que ele não mostra a guia, a minha guia aqui, cara? Incrível isso. Ah, cara, já sei. Porque ele só mostra a coisa que é do Chrome. Eu botei aqui no Chromium. Eu botei em outro. Me lembrou. Vamos passar para a parte de exercício. Exercício por exercício. Não vamos falar a resposta e nem vamos digitar a resposta. Cada um anota no seu caderninho aí, porque a gente vai falar, vai dar a resposta, vai mostrar a resposta, vai comentar. E aí, quando a gente abrir para alguém que quer colocar alguma coisa, a gente coloca, beleza? Para a gente terminar a aula. Então, vamos lá. Cleiton, Oi. antes, essa chamada termina em 5 minutos. Você acha que consegue acabar em 5 minutos? Não consigo acabar em 5 minutos nem a pau, porque a gente começa a falar, a galera tem dúvida, passa do tempo. Não acaba em 5 minutos. Então, melhor, eu vou dar o pause aqui na gravação e vou gerar outro link, tá bom? Gera, eu estou te aguardando. Vamos sair, pessoal. Conforme o regulamento da administração da aeronáutica, RCA 12-1 RADA, quem é a mais alta autoridade administrativa do COMAE? Muito fácil. Né? A mais alta autoridade administrativa do COMAE. Logo o começo da apostila é assim, né? É o comandante da aeronáutica. Charlie, Mike, Tango, Eco, Romeu. Não é o EMAE. O EMAE é uma autoridade administrativa? É, pô. A gente viu lá, o ODGSA o ODSA, o CEF, aqueles caras lá. Mas ele falou a mais alta autoridade administrativa, né? É o número 1, é o comandante da aeronáutica, beleza? Não há por que ter dúvidas. Está aí, página 37. Conforme regulamentação da administração, o comandante da aeronáutica, CMEAR, é a mais alta autoridade administrativa do COMAE e é o principal responsável pelo cumprimento deste regulamento, do RADA. É coisa literal. Né? É só para o cara fixar na mente. Não é um exercício simples, não é para o cara desafiar o cara extremamente, não. A finalidade da atividade é reforçar o conhecimento na mente do cara. Depois o cara vai aprofundar, vai estudar mais, entendeu? É só para ir massificando o conhecimento. Então, alguém errou? Alguém quer comentar alguma coisa disso aí? Acho que é muito simples essa questão, né? Show. Vamos para a questão número 2. A administração do COMAE tem como finalidade veja que são características, né? Ou uma característica, a organização é uma característica que foi exposta aí, e a outra organização, que é feminina, né? Tá A, e o controle. São 4 características. A gente tem a mnemônico para isso. A gente está falando do macro, administração macro, né? Macro, ele não está se referindo a nenhum dos caras, está falando de administração macro. Inerentes ao emprego de recursos de. Lógico, você tem que aplicar, a gente viu agora isso, em relação a recursos. Com o propósito, tudo tem um propósito, de permitir o cumprimento da destinação constitucional de onde? Fácil, sim, meio fácil, né? Muito fácil. Essa daí é o qual? Vamos cada um marca o seu aí e tal. Né? É o PODC, né? PODC. É a letra B. É o planejamento, a organização, o O de organização, o D de direção, né? E o controle é o C, inerentes ao emprego de recursos de toda ordem. Não é da maior parte, não é das ordens mais importantes, é de toda ordem, recursos de toda ordem, tá? Planejamento e direção. Planejamento está certo, ele não está falando de estudo, ele está falando de administração, está falando de estratégia, está falando de EMAE, não é a concepção estratégica, que isso aí ele está misturando, aqui mistura coisas com SPG, aquela parada toda lá, né? Então, não está misturando e não, é toda ordem, caiu em prova. Com o propósito de permitir o cumprimento da destinação constitucional do COMAER, do Comando Aeronáutico, obviamente, né? Destinação constitucional, né? Quem tem esse dever é o COMAER, né? Não é o EMAE tem dever subsidiário em relação a isso, né? Todo o restante da cadeia.
mas o dever macro é do como é, beleza? Então, isso aí é bem tranquilinho, é uma questão que muito fácil, está na apostila também, ó. Letra B, está na parte 37. A administração do como é ter como finalidade o planejamento, a organização, a direção e o controle inerentes ao emprego dos recursos de toda a ordem, com o propósito de permitir o cumprimento da destinação constitucional do como é. Pode que, como é, administração, macro, né? Pode que, como é, administração, toda a ordem. Beleza? Alguém errou? Alguém tem alguma dúvida? Podemos pular para 3? Show. Vai ser rápido, porque a gente tem que iniciar uma outra aula com outro objetivo agora. A definição e o atendimento das necessidades da administração no Comaer, a gente viu isso agora, decorrem de 3 processos de gestão distintos. É para o cara fixar mesmo. 3 processos de gestão distintos para eu trabalhar a necessidade de administração. Quais são eles? É o OT, Oscar Tango Eco, OTE. OT foi o mnemônico que os caras colocaram. Operacional, técnico e econômico financeiro. A gente viu agora cada um, né? Cada um com seu cada um lá. Né? O cara do operacional é do operacional, ele faz tudo em relação ao operacional, né? Parte de quem vai fazer, qual recurso humano vai utilizar, etc, etc. E o técnico dá os detalhes técnicos da coisa, né? Como vai fazer, o que tem que fazer, qual o nível que ele tem que fazer e tal, etc. E o econômico financeiro suporta financeiramente essa galera aí, beleza? Então, não é algo complexo, certo? É algo bem simplório. D, está na parte 37. A definição e o atendimento da necessidade de administração como decorrem de 3 processos de gestão distintos: operacional, o técnico e o econômico financeiro. O, T, E. Operacional, técnico e econômico financeiro. Operacional, técnico e econômico financeiro. Não é logístico, que ele está misturando. O logístico pode estar até dentro do operacional, de repente, mas aí está suporte, não tem nada a ver, ele está misturando com outra coisa que a gente já viu. Né? Não é estratégico, né? Tem a ver com estratégia, mas não é. Nós estamos falando de processo da administração, né? Coisa administrativa, beleza? Não é setorial também, isso aí é lá outra coisa, né? Nem orgânico, isso é a divisão do SPGIA, tá? Então é OTE, OTE. Alguém tem alguma dúvida? Posso pular para outro? Alguém tem um comentário a fazer? Melhorar o mnemônico, alguma coisa? Ou está muito simples essa daí? A finalidade é massificar no cérebro, como diz o Luquinha aí, no coração, os principais pontos que foram dados. 4. Tem na nossa prova também usa lacuna, usa VOF, usa de VOF de diferentes formas. Na definição e no atendimento das necessidades da administração, como agora ele vai detalhar. A gente viu os 3 processos lá em cima. Decorre o processo operacional. É o primeiro processo do OTE. Aí a gente vai dizer se é verdadeiro ou falso. Né? Esse processo é determinado pela autoridade competente? Tem por objetivo a estimativa das necessidades das principais ordens, a disponibilização de recursos humanos capacitados integrados à realidade da FAB? Compreende a orientação dos usuários quanto ao seu emprego? Aqui está uma sequência de VOF, né? Que é na sequência. Deixar vocês lerem um pouquinho, anotarem aí na apostila de vocês, ver se tem alguma laranja estragada, como diz o Luquinhas. Deve ter, que eu não vou dar mole, para deixar. O aprendizado se faz verificando os erros, né? A gente não pode colocar tudo certo também, senão, né? Tu vê que eu não botei nenhuma alternativa VVV, porque né, senão a galera não vai aprender. Só repetir as coisas tem que fazer as diferenças, né? Então, a resposta dessa questão aí é letra C. Por que letra C? O processo operacional é determinado pela autoridade competente? A gente viu lá que a autoridade competente. Qual a autoridade competente? Tá, o cara falou lá, autoridade competente, em função da missão definida ou do programa de trabalho atribuído. Né? É a autoridade que ele vai definir lá. Beleza, tá verdadeiro. Mas por que as outras, né? Por que as outras duas estão erradas, meu amigo? Estão erradas porque é igual na prova, a gente tora nos detalhes. Eu falei várias vezes. Tem por objetivo a estimativa das necessidades? Tem, claro. Mas é das principais necessidades? Não. É de todas as ordens, não é das principais ordens.
todas as ordens, necessidade de toda ordem, ele vai ter que traçar um objetivo e uma estimativa, o operacional. De tudo quanto é ordem. Ele não falou aí que uma ordem maior, uma ordem menor, etc. Entendeu? Já caiu em prova. Caiu, acho que na segunda época, na prova né? De todas as ordens. Então, aqui está errado isso. E a disponibilização de recursos humanos? A gente viu lá, o operacional tem que falar de recurso humano. Aí qualquer recurso humano, não. Capacitados e integrados à realidade da fábrica. Está correto. Agora, é o que é o calo. Compreende a orientação dos usuários quanto ao seu emprego? Compreende a orientação dos usuários quanto ao seu emprego? O que vocês acham? Falta. Yes. Aí, por que esse camarada não é verdadeiro? Porque isso aqui não é do nível operacional. O nível operacional, ele não orienta o cara. Faz isso, tarará, 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 nesse nível assim, do emprego. Né? Ele não faz isso. Ele, nível operacional, foi o que a gente viu lá. Ele dá o macro lá, o que tem que ser feito. Quem parte para a orientação, o detalhe, a gente viu lá. Como é que eu vou instalar isso? Fulano, vem cá, tu vai fazer assim, 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 assim. É técnico, pô. Técnico é que dá esse detalhezinho aí, entendeu? Então aqui tá errado, porque é técnico. Vamos ver lá, o gabarito lá, para a gente ver onde está na apostila, para não ter dúvida. Que ela está certa, porque é determinado pela autoridade competente, né? E aqui, porque é de toda a ordem, tem por objetivo a estimativa de necessidade de toda a ordem, a disponibilização de recursos humanos capazes de entregar a realidade da fábrica, que está lá na apostila, né? Na questão, e tem mais, a identificação dos bens e materiais a adquirir e do serviço a executar, bem como, está falando de bens, né? Bem como a avaliação da oportunidade ou da conveniência para a utilização dos bens e materiais e realização do serviço, certo? Esse é o texto geral da apostila. E aquela lá está errado por quê? Aquela está errado porque ela é o processo técnico, pô. Se for ver lá o processo técnico, tem um bocado de coisa escrito nele lá, tem escrito lá, determinado pelos órgãos e agentes, blá, 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 que é uma questão que vai rolar daqui a pouco, e compreende desde, a gente viu, né? Ele dá uma gama de coisas. A especificação dos bens, especificação, né? Lembra? De bens e serviços mais adequados até a orientação dos usuários quanto ao seu emprego. Beleza? O que tem que fazer, como o cara tem que fazer, questão técnica. Show? Alguém tem alguma dúvida? Acertaram? Todo mundo? Alguém errou? Alguém ficou em dúvida nessa última? Uma meio que pegadinha. Bom, o pessoal é tudo afiado aí, né? Show. A finalidade é apenas absorver conhecimento, não fazer com que ninguém fique errando. 5. Na definição e no atendimento das necessidades da administração do Comaer, decorre o processo técnico, o qual é determinado. Quem determina? Pelos órgãos e agentes especializados? Somente pelo EMAE? Por alguns órgãos subsetoriais administrativos creditícios? Pelos órgãos e agentes financeiros? Relacionado lá aos ODSA, né? Agentes financeiros? Esperando o pessoal ler, analisar, marcar aí o seu gabaritozinho. É uma questão simplória também. Assim como a gente viu lá no operacional, que é determinado pela autoridade competente, aqui quem determina esse cara são os órgãos e agentes especializados. A gente está falando de especialização, porque é a parte técnica. Especialização técnica. Especialização técnica. Entendeu? Mas não tem nada a ver com isso, mas é nada com nada nesse caso aí, mas é algo massa. Né? Por alguns órgãos subsetoriais administrativos creditício é Cefa, irmão. Deve ser um elo da Cefa isso aqui. Órgão de rede financeira, a PO financeira também, nada a ver, ligado aos ODS. Entendeu? Então, tranquilo. Né? Aí vamos ver lá onde está, me fez inventou isso aí. Não inventei nada, está aqui. Ó. Página 37. O processo técnico é determinado pelos órgãos e agentes especializados e compreende desde a especificação dos bens e serviços, que estava na questão anterior, né? Mais adequados, até a orientação dos usuários quanto a seu emprego técnico. Orientação técnica. Especializados técnico. Show? Alguém errou? Alguma dúvida? É para fixar na mente e no coração, como diz o Lucas. Beleza? Especializado, técnico. Especializado, técnico.
Competente, operacional. Especializado, técnico. 6. Na definição e no atendimento da necessidade administrativa do comércio, decorre o processo econômico-financeiro. Vamos falar de dinheiro, de recurso, né? Deixar de lado lá o técnico operacional. O que refere a ele? Ao planejamento, à gestão e ao controle dos recursos creditícios financeiros necessários às despesas de custeio ou de investimentos e dos dispêndios. Tá certo? Tá. Beleza. A outra, que também refere-se a ele, econômico financeiro. A verificação nos principais níveis de sua correta aplicação em condições mais favoráveis de economicidade e de eficácia. A gente falou isso lá, né? Eficácia, ele verifica, né? Quem faz isso aí é o Cefa, né? A gente viu lá. Corre atrás para fazer. Ele determina que alguém faça, né? Mas ele verifica, ele coordena, né? Depois que a gente está falando de econômico financeiro aqui. Deixar vocês lerem para marcar aí a resposta de vocês aí. Vamos lá. Resposta correta, alternativa bravo. Somente a 1 está correta. A 1 está perfeito, igual está na apostila. Fala em PGC, Planejamento, Gestão e Controle. Falou em dinheiro, creditício financeiro. Tem outras coisas também, né? Mas basicamente falou em dinheiro, despesa, custeio, investimento, dispêndio, tudo é econômico financeiro. Lá na operação não tem nada com isso, no técnico tem nada com isso. Quem tem que cuidar desse cara é o cara do econômico financeiro. Aí aqui, por que está errado, ele fez aqui? Ele verifica também, né? Só que a gente vem falando, repetindo isso, também já cai em prova. Não é nos principais níveis. Assim como lá em cima, no técnico e no operacional é tudo, aqui não podia ser diferente, né? Quem está interligado é em todos os níveis. Todos os níveis. De sua correta aplicação em condições mais favoráveis de economicidade e de eficácia. Tá certo, ele vai verificar, né? Mas por que são os principais? E o resto? É em todos, beleza? Onde está isso aí? M. Freitas inventou? Não inventei não. Tá aqui, ó. Somente a 1 está correta. O processo econômico refere-se. Aí tá tudo certinho ali, ó. Ao planejamento, PGC. Ao planejamento, à gestão e ao controle de recursos creditícios financeiros, econômico-financeiro. Não tem nem para onde correr. As despesas, custeio, investimento, despende. Aqui está errado. Ele verifica. Se o cara está fazendo correto, sim. Se o cara está aplicando dinheiro conforme ele mandou, sim. Mas é em alguns níveis? Não, em todos os níveis. Todos os níveis. Assim como são de toda a ordem lá em cima, aqui é todos os níveis. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer acrescentar alguma coisa? As questões são bem simplórias. Volto a frisar. O objetivo temático da aula é para que os senhores relembrem e fixem os principais pontos na cabeça. Nada de complicar a guerra. Vamos para a 7ª questão. O espaço é um órgão encarregado de... Aí vai ter, de novo, lá um mnemônico, né? O cara planeja, vários planejam, né? O cara orienta, coordena e controla. É muita coisa que esse cara faz, hein? E ainda tem mais uma coisa aqui. As atividades da força. Integrando as atividades, integrando e harmonizando a ação dos demais órgãos e em conformidade com as diretrizes do... Deixar vocês lerem aí as alternativas, como a E, pesquisar nível tático EMAE, pode recear, estudar nível estratégico Plan 7, EMAE, pesquisar nível mais baixo EMAE, EMAE, estudar mais alto níveis, como na aeronáutica. Dá um tempo para vocês lerem e responderem. Não vale ler a apostila, hein? Colombo e os caras aí. Por favor, não bota a resposta no texto, a gente tinha combinado, tá? Para não direcionar as outras pessoas. Vocês guardam a resposta aí que, se o cara quiser fazer um comentário depois, a gente abre para comentar, beleza?
A resposta é a letra D, né? O EMAE é o órgão carregado de... A palavra-chave que está faltando lá é estudar. Só o EMAE estuda, a gente já falou, né? A gente é igual o EMAE, estuda. E o EMAE, está em que nível? Pô, o EMAE está no mais alto nível, cara, está no nível estratégico, entendeu? Ele não está no nível mais baixo, ele não é um OM. Ele está no nível estratégico? Tá. Ah, ele poderia colocar ali nível estratégico, né? Mas, enfim. Tá no nível tático, não. Entendeu? Aí aqui, o que acontece? O ADGCA tá lá? Tá lá também. E o PROCET pode ser? Pode, mas não é o caso aqui, né? O ADGCA não estuda, né? O ADGCA estuda, não estuda porra nenhuma. Quem estuda é o EMAE. O EMAE é inteligente. Beleza? Então, o EMAE estuda, é o EPOC, né? Que foi a gente viu lá o mnemônico. É de estudar, P de planejar, O de orientar e os dois Cs de coordenar e controlar. E é sinistro, ele faz a coisa toda. No nível mais alto, no mais alto nível, as atividades da força, integrando e harmonizando as ações de demais órgãos em conformidade com a lição de quem? Se falou de EMAE, meu irmão, ele tem que seguir quem? Tem que seguir o comandante aeronáutico. Não tem que seguir outra pessoa, não. É que ele está ali para assessorar o comandante, né? Então ele tem que seguir as diretrizes do comandante. Beleza? Vamos para da onde o cara tirou essa bagaça aí e tal, da número 7. Muito fácil. Parte 38. O EMAE é o órgão carregado de estudar. EPOC, com 2 Cs. Estudar, EMAE, estudar. Planejar, orientar, coordenar e controlar. No mais alto nível, a atividade da força, integrando e harmonizando as ações de demais órgãos em conformidade com as diretrizes do comandante aeronáutico. Estudar, EMAE. Show? Alguém errou? Alguém quer falar alguma coisa? Quer acrescentar algo? Vamos embora. 8. Agora nós vamos falar de quem? Ao secretário de Economia, Finanças e Administração da Aeronáutica. Incumbe o que é esse cara? Ou a Cefa, na representação dele, né? Tudo que ele vai falar aí tem que ter a ver com valor, com dinheiro, com algo ligado a isso, né? Entre outros aspectos, lógico, né? Tem mais coisas. Determinar, olha a palavrinha aí, né? Tem mais de um cara que determina aí, né? A gente viu aí. Determinar a realização somente de visitas administrativas relativas aos assuntos financeiros. Determinar inspeções de procedimentos relativos ao cumprimento das normas da administração financeira, de contabilidade, de licitações, de contratos e de convênios, de comércio exterior, nas UG do COMAE. Prestar, aquele determina, aquele presta. Assessoria técnica especializada às entidades vinculadas. Deixar vocês lerem aí, raciocinarem com as alternativas e marcarem, para a gente dar um gabarito. O gabarito é a letra C de casa. Tá? A 2 e a 3 estão corretas, certo? Tudo que está aqui está literal no texto da apostila. E a 1, a gente vai ver que tem uma laranja estragada aí. É aqui, ó. Somente visitas administrativas relacionadas ao assunto financeiro. Não é somente isso. Ele realiza outras visitas também. A gente vai ver. Até porque ele fala aqui embaixo, assessoria técnica, ele também é um órgão técnico, a gente viu isso lá ainda agora. Vamos ver o gabarito da etapa para descobrir por que ele não faz só administrativo, está na apostila, está aí, negócio, está na apostila. Determina a realização de atividades de visitas administrativas, visitas técnicas e operacionais. Beleza? Então, ele faz esses 3 tipos de visita. A Cefa é um órgão sinistro, como a gente falou ainda agora, né? Ele presta assessoria, ele orienta o que tem que fazer. Então, não é só administrativo. Apesar de ser um órgão administrativo, ele é um órgão técnico também. Lembra que a gente falou que ele está interligado com o TCU, né? Com a questão do orçamento da União, né? Então, técnicas e operacionais também. Porque ele tem que dar suporte a esses outros 2 elos em processo que a gente viu ainda agora, né?
o dinheiro, né? Tem que dar suporte a eles, beleza? Então não é só administrativo relacionado ao financeiro, não. O resto está certo, determinar a inspeção de procedimentos relativos à cumprimento da norma da administração financeira, contabilidade, lógico, contabilidade tem a ver com finanças, licitação também, contratos, convênios também, seja aqui, seja no exterior, não importa. E das atividades nas áreas de moradia, eu acrescentei, que está lá na apostila, e nas atividades nas áreas de moradia funcional, os PNR, né? De provisões e material de tendência, coisa dos almoxerifado, fardamento, né? De pagamento de pessoal, né? Tem os seus sub-elos lá, SDPP e tal, de subsistência, né? Rancho, logística de campanha, né? O esquadrão vai se deslocar, o hospital de campanha, entre outros. Nas, o G, o preto é o que está na questão, do Coma R, beleza? Pretinha, E aqui? uma, Oi. uma pergunta do Alexandre, meu querido. Oi, meu amigo. Eu estou com uma dúvida aqui muito grande com relação a essas apostilas. E o que eu vejo é o seguinte, nesse assunto governança, né, PLI, tem questões que eles são um texto muito grande. Exemplo, você vai ler um processo operacional, são quase aí 6 linhas. Nesse da CEFA tem quase 8. Então, assim, é uma questão que dentro dela tem muito casca de banana, assim, para você. Tem. Infelizmente tem, meu. A gente vai fazer vários exercícios para poder fixar as principais coisas, né? Já foram alvo de prova. 2019 tem umas questões lá que o cara praticamente foi decoreba pura. Eles têm melhorado. Como eu falei, a gente pretende fazer umas aulas de exercício, simular essas coisas. A gente está fazendo a estatística dos assuntos e avaliando as provas. Eles têm melhorado o nível das questões. Você pega a prova de 2021, a gente já fez a prova de 2021 de PLI, quando deu aula de PLI, a gente fez todas as questões de PLI. Foram tranquilas, não foram questões problemáticas, entendeu? Por quê? Porque ele partiu para os pontos principais e para os pontos de compreensão. Ele não foi muito para você botar casca de banana e barará, 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 entendeu? Ele botou isso em outras questões lá, em TDP, em GCO e tal, mas assim, algumas também. Ele melhorou um pouco, mas infelizmente são muitos assuntos para a gente ler, né, cara? Por isso que é importante a gente entender o assunto e ir treinando, né? E treinando aos poucos. Aí tem hora que a gente vai treinar porque um assunto por vez, né? A minha preocupação é justamente essa. São questões e respostas de várias linhas, como você botou ali, ó. Toda a ordem, quer dizer, de vários aspectos, ele podia botar nesse CEFA, ele podia botar aqui que são procedimentos relativos ao cumprimento de norma administrativa, financeira, contabilidade, licitação. Pode. Tu vê que isso aqui eu botei em azul, porque quando eu fiz a questão, eu não coloquei o resto para não ficar maçante. Mas eu botei em azul porque está na apostila, então a gente tem que saber, porque ele pode colocar, determinar o procedimento, né, das atividades nas áreas de moradia funcional, por exemplo. Só isso aí. Pronto, só isso aí é um ponto já. O cara pode mesmo, infelizmente, né? Aqui a gente está tentando abranger o máximo possível, né, numa visão macro, para poder a gente ter umas noções iniciais. Aí cabe a cada um papirar aí, estudar os pontos principais, e depois a gente delineia um ou outro assunto, entendeu? Mas, assim, infelizmente, tem coisa que... Quando entrar em gestão, essa parte aí é um pouquinho enjoadinha. Então, tem muitas definições, muito conceito, entendeu? Então, lá em GCO também, tem uma hora que ele passa umas 8 páginas explicando a mesma coisa. É meio complexo, mas, infelizmente, a gente vai ter que massificar até a gente absorver o máximo possível. Tá bom? Tá bom, meu queridão. Valeu, meu abraço. Um abraço. Para a turma mesmo, né? Que às vezes você vai decorando algumas coisinhas simples, mas se você não estudar profundo... Por isso que eu botei em azul aqui, porque tem mais coisa, né? A gente não pode também ficar... Senão a gente faz 500 questões aí de cada assunto aí, né? Valeu, um abraço. Vamos lá para outra lá. Obrigado. Mais alguém? Ninguém tem dúvida, né? Vamos para número 9. Botou o ainda para ajudar, né? Tem por finalidade o planejamento. Tem por finalidade planejar, dirigir, coordenar e executar as atividades de controle interno no âmbito do comando da aeronáutica. Muito fácil. A gente falou agora isso daí, né? Na palavra-chave e tal. As alternativas estão aí. CEFA, ODGSA, o CEFA, que é o secretário. O ODGSA, né? Aqueles 7 comandos mais o OADI. O CCA, ou o ODS, órgão de direção setorial.
esse PDCE aí, né? A gente viu a palavra-chave lá, né? A palavra-chave é controle interno. Aí, como o nosso amigo falou, Alexandre, eu já vi questão de prova aqui, o cara bota o nome por extenso do órgão e já vi questão de prova que ele bota a sigla do órgão. É sinistro. É meio que, né? Querendo sacanear o cara da decoreba. Mas então aqui eu só botei as siglas. Então a alternativa correta é a C, né? É muito fácil essa. É o Censear. Vamos ver lá para o que é o Censear. Está lá na apostila, tá, basicão. C, o Centro de Controle Interno. Controle interno. Controle interno, Censear. Controle interno, Censear. Tem por finalidade PDC, planejar, dirigir, coordenar e executar. PDCE, desculpa. Planejar, dirigir, coordenar e executar as atividades do controle. Não é qualquer atividade, somente a atividade do controle interno. Ele não pode fazer mais outras coisas. Ele é um órgão muito específico, né? Então, esse cara, controle interno, controle interno, controle interno, controle interno, controle interno, controle interno. Mas ele poderia fazer questão falando do planejado, dirigido, coordenado e executar. Poderia, né? Poderia dizer que é no âmbito do Ministério da Defesa, poderia criar uma ruma de questão, mas o foco aqui é massificar o principal, né? É o órgão aqui, no caso. Nós estamos falando dos órgãos de administração, né? É o CCA. A gente viu o CEF, agora está vendo o CCA. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Alguém errou? Eu acho que não, né? Igual aquela do comandante aeronáutico. Controle interno, controle interno, controle interno, CCA. Controle interno, CCA. Controle interno, CCA. CEF é financeiro, creditivo financeiro, né? Vamos para outro. Sobre a liderança, autoridade e controle administrativo no Comaé, ele já começa a abranger um bocado de coisa, né? Os ODS, nós estamos falando de administração, né? Que a gente viu lá, são responsáveis para planejar, organizar, dirigir e controlar, PODC, as atividades estratégicas inerentes às suas atribuições e em conformidade com as decisões e diretrizes do comandante da aeronáutica. 2. Aos ODS incumbe ainda determinar a realização de inspeções para avaliar o desempenho dos elos dos sistemas que estiverem subordinados ao comandante da aeronáutica. Aí, com relação às afirmativas 1 e 2, só tem 2 afirmativas. Leiam aí, vejam se o senhor marca as respostas dos senhores aí. Bizu, ODS 3 letras. Elo 3 letras. Pode ser. Pronto. A resposta, gabarito da questão aí é letra delta. Nenhuma das duas está correta. Nenhuma das duas está correta. Ah, mas por que não está correta, M. Freitas? Vamos lá. O nosso amigo Alexandre não se desesperar. Vamos lá para a pegadinha. As atividades que o camarada é ODS, órgão de direção setorial. Nós estamos falando de coisa administrativa. A gente viu lá naquele organograma que nosso amigo Pérez votou. ODS são aqueles 7 comandos lá embaixo. Eles estão abaixo dos outros. Nós não estamos falando deles junto com os outros, né? Mas junto com os outros, a gente vai falar de concepção estratégica, de PMAE, blá, 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 de plano. Aqui nós estamos falando de a coisa administrativa no nível dele, do ODS, no nível dele. No nível dele, a atividade do nível do ODS qual é? O que é o ODS? Né? Órgão de direção setorial. A atividade do ODS é uma atividade setorial. Ai, me freita, mas o cara não tem que coadunar com a atividade estratégica? Tem. Mas o cara está falando da parte administrativa dele mesmo. O ODS são responsáveis por planejar as atividades dele. Porque ele vai dizer aqui, ó, inerentes às suas atribuições. Certo? Inerentes às suas atribuições. Então, é dele. Né? Agora, em conformidade com as decisões diretivas do comandante aeronáutico. Certo? Por que aqui você mata avaliando aqui, ó, inerentes às suas atribuições, ou seja, as atribuições de quem? Do ODS.
O ODS, falando de estratégia, ele tem objetivos de contribuição, né? O qual ele vai planejar administrativamente também, obviamente, e tem objetivos estratégicos, objetivos setoriais, a gente viu agora isso lá, né? Lógico, ele vai ter projetos e processos relativos a isso. Se ele vai ter processos relativos a isso, ele vai ter que ter uma administração relativa a isso também. Mas aqui, um diferencia do outro, a gente falou. O de contribuição está preso a coisa estratégica, mas aqui ele falou, inerente às suas atribuições. Lembra? O ODS ele também tem os problemas dele. Então, se eles têm os problemas dele, ele chama de atividades, né? Prioritárias, né? São os objetivos setoriais, né? E as atividades setoriais são atividades prioritárias dele. Para ele cumprir a missão, ele tem as paradas dele mesmo, ele é um grande comando, então ele também vai ter que fazer um planejamento para ele. Então, é inerente às atribuições dele, ODS, as estratégias têm que ser estratégias setoriais. Entendeu? Para ele alinhar atividades setoriais. Para alinhar a atividade estratégica, ele teria que estar falando da parte de contribuição que é relativa aos objetivos estratégicos, que o ODS também faz. Porque ele não participa também da DIPLAN, né? Falando agora em termos de documento do SPGIA, né? Que está tudo interligado, né? Porque ele vai ter. Nós estamos falando da parte administrativa, gestão e só gestão por enquanto, né? Então ele tem que, para fazer aquilo lá, ele tem que ter essas regrinhas aí. Então ele está falando da parte dele. O ODS é dividido em duas partes: de contribuição preso às atividades estratégicas e dele mesmo, que ele chama de setoriais, preso às atividades setoriais. Show? E por que a outra está errada, M. Freitas? A outra, onde foi que você botou errado, né? Aos ODS incumbe ainda determinar a realização de inspeções, né? Ele faz inspeções? Faz sim, né? Aí faz visitas técnicas. Um ODS daquele lá manda a DIRMAB fazer uma VAT, visita um parque, fazer uma visita técnica. A gente recebeu a visita da DIRMAB aqui, o nosso amigo Careno veio. Entendeu? Então, ele faz isso aí, o ODS faz isso, porque é da função dele mesmo fazer isso aí, né? Mas onde está a paradinha aí, né? Para avaliar o desempenho dos elos dos sistemas que estiverem subordinados a quem? Subordinados ao comandante aeronáutico? Não tem lógica isso. Como é que o cara vai visitar um EMAER lá e vai dizer, pô, mas aí, tu não está fazendo o comandante no Plan 7? É contra fluxo da lógica do SPGIA, né? O cara está no nível operacional, ele tem que cuidar dos elos que estão abaixo dele, como disse o nosso amigo aí, NISO, ODS elos, né? Então, são os elos que estão subordinados a quem? Os elos que estão subordinados a ele mesmo, a ele e ao ODS. Não é o elo que está subordinado para cima dele, não. Para cima dele não quer nem saber, nem do lado dele. Quem está subordinado a outro, e cada um ODS com o seu elo, né? O DCE com seus elos, o CONGEP com seus elos, o Comai com seus elos, entendeu? Cada um, o Comai vai cuidar dos esquadrões, o COMPREP vai cuidar também dos esquadrões, das unidades meio macro, né? E assim vai, o CONGAP dos parques, entendeu? O CONGEP, por exemplo, dos hospitais, das prefeituras, assim vai, né? O DCTA lá dos seus órgãos lá, né? Do espaço aéreo e tal. Então, o erro está aqui, beleza? Então, vamos lá ver o gabarito para ver que eu não inventei nada, tá tudo aí, ó. Os órgãos de direção setorial, ODS, né, são responsáveis por planejar, nem botei isso, né? Organizar, dirigir e controlar as atividades setoriais, que são inerentes às suas atribuições, certo? Porque eles também vão fazer isso para outras atividades, que são as atividades de contribuição, né? Aquela que é inerente a ele mesmo é setorial. E aquela que está alinhada com a concepção estratégica, a gente já viu isso, é de contribuição, beleza? Mas aqui ele está falando só do setorial, preste atenção, porque ele quer falar do que está abaixo dele, e é só o setorial que está abaixo dele. Cada setor desse tem um elo dele, em conformidade com as decisões e diretrizes do comandante aeronáutico, certo? Aqui está certo. Tem que estar alinhado com as diretrizes do comandante. A DIPLAN é um exemplo, outro exemplo, né? Que está na parte de alinhamento estratégico, são atividades de contribuição. Aqui ele está falando do Plan 7, que são atividades setoriais, beleza? São duas coisas. Aos ODS incumbe ainda determinar a realização de inspeções para avaliar o desempenho dos elos do sistema que a ele estiverem subordinados.
É uma questão de lógica. Ele vai... O EMAE não fiscaliza quem está para baixo? O ODS fiscaliza quem está para baixo. O comandante aeronáutico fiscaliza todo mundo. Não tem como o cara cuspir para cima, né? Então ele não é doido. O poste não mija no cachorro. Beleza? Alguém tem alguma dúvida dessa questão aí? Gerou alguma dúvida, apesar dela ser meio enjoada? A apostila, a DCA, ela é um pouco mais complexa. Sim, ela complementa com as outras paradas de contribuição, mas a gente não vai tacar fogo no sistema, nessa guerra aí, nessa fogueira, porque nem jogar querosene. A gente tem que se atentar ao que está escrito na apostila. Por enquanto, a nossa apostila de referência é essa. Possa ser que quando a nossa apostila sair, eles atualizem. Por exemplo, por quê? Porque algumas dessas bibliografias foram atualizadas em 2021 e final de 2020. Beleza? Ninguém tem uma dúvida, ninguém tem nada a contribuir. O nosso amigo Nilson já falou de ODS Elo, 3 letras, vamos embora. 11, está quase acabando. Compete ao respectivo ODSA, aprovar e publicar. Ele está falando de algum documento. ODSA. Lembrem, ODSA. E suas atualizações. Cabendo ao verificar. Quem é que vai verificar? Tem que ser o cara que está acima desse cara aqui, né? Se essas publicações refletem o alinhamento institucional com a concepção estratégica. Olha outro besouro aqui, com a concepção estratégica do PMR de plano. Lá na SP a gente viu isso. Quem é que trata desses 3 documentos macro aqui da Força? Tem um órgão desse aqui que trata. E é ele que vai verificar se o Plan 7... Porra, estou dando resposta, né? Ele vai verificar se o documento que o ODSA fez está alinhado com o que está para cima dele. Né? Isso aqui está para cima do documento que vai se encaixar aqui, que é o ODSA que faz. Aqui é concepção estratégica, é SPGIA, é documento, é administração, mas está alinhado com a SPGIA. Então ele falou ODSA, lembra que tem aqueles ODI lá para cima, né? Pode ser aqueles caras lá, o CNI, para meio monte de gente lá. Beleza? Ó, esse cara, o cara que está aqui está acima desse, e o cara que está aqui cuida desses documentos aí. Ó. E esse cara aqui em questão, ele publica um documento que é inferior e logo subsequente a esse. Está interligado a esse. É aquela SPGIA. Está na administração, porque ele está falando de questões administrativas. Quais são as questões? Aprovar e publicar. Né? E aprova e publica, é questão administrativa isso. Né? E ver as atualizações também. Beleza? Resposta para essa questão é letra A de amor, A de avião. Né? Plan 7 está ligado ao ODSA. Plan 7 é setorial e ODSA é órgão de direção setorial e assistência direta ao comandante aeronáutico. Setorial é ODS mais ODI, ou ODA. Aqui nessa apostila ainda está ODA. Quem está acima do Plan 7, que vai se alinhar com ele, de trás para frente, a DIPLAN, diretamente ligado a ele, que também está preso ao ODSA, junto com o outro cara que está aqui. O PMAE, que está no nível estratégico, e a concepção estratégica, que está no máximo nível estratégico da força, no 1. Né? E obviamente, o EMAE. Nível estratégico, EMAE. Nível estratégico, EMAE. Nível estratégico, EMAE. O EMAE é com esses 3 documentos. A gente já viu isso. Concepção estratégica, PMAE de plano. De plano está no nível operacional, mas é o EMAE que está ali nessa jogada. Quem auxilia ele é o ODSA, beleza? Nós estamos falando da parte de aprovar e publicar, que é administrativa, né? Mas ele também elabora, né? Plan 7, sabe disso. Aí, a resposta dessa questão é 11. Compete ao respectivo, está na parte 38, compete ao respectivo DSA aprovar e publicar os planos setoriais. Plan 7 e suas atualizações, cabendo ao EMAE, Estado-Maior da Aeronáutica, verificar se as publicações refletem o alinhamento institucional com a concepção estratégica, o PMAE de plano. Daria um bocado de questão aqui também. Entendeu? Ele poderia mexer nisso aqui, ele poderia falar da publicação, ele poderia falar de aprovar e publicar, mas enfim, aí a gente tem que, aqui a finalidade é absorver o macro, as coisas mais importantes, as ligações, as interligações. Plan 7, ODSA, no nível máximo aqui, né? Plan 7, ODSA, Plan 7, ODSA,
tem parte do Plan 7 também que está preso só ao ODS, quando ele é só ODS, né? Quem está acima do ODSA, o EMAE, né? É o órgão gestor máximo ali, né? Então, ele está assim, então ele verifica se o que o cara está fazendo no Plan 7 está compatível com os documentos que estão acima dele, especialmente com o Plan, que recebe, que passa informação para o Plan 7, né? Das diretrizes financeiras, né? O Plan 7. Ele também recebe de outros lugares, né? A gente vai ver isso aí também, lá na aula seguinte, beleza? Então, alguém tem alguma dúvida dessa questão? Nós estamos falando de administração aqui, né? Mas a gente entrou lá no SPG para dar uma clareada. Última questão, meus amigos, para a gente encerrar essa aula, que já ficou um pouquinho longa, e partir para outra. Sobre estratégia e planejamento do COMAE, estratégia e planejamento. Compete às demais organizações militares do COMAE elaborar e aprovar seu PTA, Programa de Trabalho Anual, encaminhando-o para a publicação em BCA. Como? Via cadeia de comando. Os Plan 7, lembra, Plan 7 setorial, conterão nele, né, vão estar nele objetivos setoriais alinhados aos objetivos estratégicos ou pertinentes a seu contexto setorial. Só os objetivos de contribuição terão metas e indicadores com a finalidade de aferirem o alcance dos objetivos propostos. Um adendo. A gente já estudou esse SPG. Quando a gente fala de Plan 7, nível operacional, quarta fase, e PTA, quinta fase, a gente começa a falar de atividade, logo a gente começa a falar de eficiência, né, organizacional, logo a gente vai falar de gestão com governança. A gente vai ter que falar de meta, de marco, de indicador, de balizador, a gente vai ver isso em governança. Isso está no Plan 7, está no PTA, beleza? Os PTA, os Programas de Trabalho Anual, quinta fase, as OMs, conterão as metas recebidas dos escalões superiores e sempre as metas próprias. Todas as metas terão indicadores visando a aferir, medir, mensurar o seu alcance. Se alcançou, isso é gestão, isso aqui é gestão. Então, dá um tempo para os senhores lerem e marcarem. Ô, Freitas, só tem 3 alternativas mesmo? A, B e C? Ah, meu irmão, foi mal, peraí. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Pronto. Desculpa, ainda bem. Obrigado, viu, Cadê? Nem me liguei, que essa questão é uma letra muito grande, aí ficou muito grande, que a gente tive que ampliar para melhorar a visibilidade de vocês. Aí tem A, B, C e D, como na nossa prova. Não ajudou muito não, mas tá bom. Mas, enfim, é só expus a outra letra. Mas aqui só são as ideias macro, sabe? Assim, a gente vai ver que não tem nada de absurdo aí. Assim, é uma coisinha ou outra que foi modificada aí para fazer com que os senhores exercitem o conceito básico, né? Porque não tem como a gente botar tudo correto, senão não tem graça, né? A gente está repetindo na apostila, que já fez isso no resumo. São alguns detalhes aí, né? São alguns detalhes aí que diferenciam essa parada aí. Então, vamos lá. Vamos falar item por item para depois dizer a resposta. O item 1, né? Ele fala assim, compete às demais organizações militares do COMAE. Um adendo, né? Ele está falando de PTA, né? Lógico. A gente vai falar isso mais na frente, mas eu já vou até adiantar agora. Que demais são essas? Que houve uma polêmica outro dia, blá, blá, blá. As outras que já não foram ou não estão citadas na SPG, para os níveis superiores. Porque a finalidade do SPG era essa. Ele não queria abarcar todo mundo que faz PTA, ele queria focar no nível executor, entendeu? Por isso que ele foca o PTA no 5, porque é onde 100% 100% não, né? Porque tem cara que não faz, né? Mas onde 90% das OM vão fazer PTA, entendeu? Agora, para cima, como o Carinha falou lá, DIMAB, CONGAP, Cefa, do nosso amigo aí,
Tá bom? Bom, também. O CEF é uma unidade creditícia, então precisa tratar com dinheiro. Entendeu? Então, mas assim, o foco do SPG não é esse, o foco dele é o foco, ele está dizendo. Ele tem que focar na fatia do bolo que mais tem, né? Tem 50 maçãs e 2 laranjas, o cara não vai focar nas 2 laranjas, ele vai focar nas 50 maçãs, entendeu? Então, o foco dele é esse. Então, compete às demais organizações sanitárias do COMAE elaborar e aprovar seu PTA? Sim, a gente viu isso aí, né? Ele elabora e aprova o PTA dele. Encaminhando para publicação em BCA via cadeia de comando? Sim. Tá, perfeito. Essas demais, essa que a gente já falou, faz o seu elabora e aprova o seu PTA e publica, né? Lá no PCA. Ele manda pela cadeia de comando, né? Aí o ODSA dele lá vai tomar conta e vai mandar publicar, beleza? Então, essa questão aí está correta. A segunda, os planos 7, planos setoriais, eles estão no nível operacional na 4ª fase. O PTA está na 5ª fase no nível de execução, no nível tático. Os planos 7 conterão objetivos setoriais. Isso está na apostila, foi aquilo que eu falei ainda agora. Eu achei que ele escreveu mal escrito, mas aí ele complementou um pouquinho aí. Objetivos setoriais alinhados aos objetivos estratégicos. No macro, sim, no macro, falando em forma macro. Ou pertinentes a seu contexto setorial. Sim, foi aquilo que a gente falou. O Plano 7, o ODSA, ele tem os problemas dele, né? E ele obrigatoriamente tem lá os objetivos dele também, a visão dele, tudo dele, né? O PTA, que a gente vai ver mais abaixo, não necessariamente. Aí diz assim, até aí tá tudo ok. Só os objetivos de contribuição, lembra-se, o ODSA, ele tem objetivo setorial, de forma macro falando, mas a gente pode dividir em 2 subformas. Os de contribuição e os especificamente mesmo setoriais. De novo, está falando isso. Os de contribuição estão diretamente alinhados para a consecução dos objetivos estratégicos, acima dele. Vem lá dos projetos estratégicos, está naquela cadeia lá, certo? E os setoriais são presos a ele mesmo, as atividades dele, né? Que ele vai mandar para os elos abaixo. A gente falou agora numa questão aí, né? Beleza? Aí ele diz, só os objetivos de contribuição terão metas e indicadores. Esses objetivos vão ter meta e indicadores? Vão. A gente já falou que no Plan 7, no PTA, vai ter que ter meta e indicador. Com a finalidade de aferir o alcance dos objetivos propostos, no PTA também vai ter isso. Certo? Só que o erro aqui está no só. Né? Não são só os objetivos de contribuição que vão ter isso. Os objetivos setoriais, que são os do próprio cara, também vão ter que ter isso aí. Porque, volto a dizer, nessa fase, o cara começa a tratar de eficiência organizacional. Então, na gestão dele, ele tem que ter meta, ele tem que ter índice, tem que ter indicador, entendeu? Ele tem que ter uma forma de dizer para o cara como dizer para o cara como ele vai gerir e fiscalizar o cara. Como é que você está gerindo? Que é o caso da governança. Como você está gerindo, Fonso? Está gerindo assim, assim? Olha, eu aferi aqui que, isso aqui está errado. Tem alguma coisa errada aí, vamos conversar? Me dá um feedback aí, né? Entendeu? Então, aqui não é só, né, os objetivos de contribuição que tem metas, indicadores. Os objetivos setoriais também têm metas e indicadores. Os PTAs conterão as metas recebidas dos escalões superiores? Sim. O PTA, o lá de baixo, o tijolinho lá embaixo, da base da pirâmide. Para ele fazer o PTA, como disse o nosso amigo Cari, como eu estou fazendo aqui esses dias, eu vou mandar para cima o que eu quero. O cara já me disse o macro, né? E eu vou esmiuçar as minhas coisinhas aqui e vou dizer a ele. E ele vai se virar nos 30 lá para me prover recursos, gente, suporte para eu fazer, beleza? Então, ele recebe o escalão superior? Ele recebe. Principalmente do respectivo ODS dele, que faz o Plan 7, porque o PTA é balizado pelo Plan 7, principalmente. Porque aí também tem o PLAA, né? E sempre as metas próprias. Certo? Ou seja, ele tem metas que ele recebe de cima, faz isso, tu vai ter que alcançar isso. E as metas dele também vai ter que colocar obrigatoriamente lá. Todas as metas terão indicadores visando aferir o seu alcance. É igual lá em cima. Lá em cima ele falou só de contribuição, lembra? Mas não é. Todo mundo é governança. Todo mundo
vai ter que ter um indicador para aferir se o negócio está sendo alcançado ou não. Entendeu? Então, o erro está onde aí? O erro está em sempre. Por que a gente falou ainda agora? Eu acho, na prática, isso não acontece. Assim, mas, enfim, a gente está aqui para seguir a apostila, né? Por enquanto, a apostila manteve essa lógica. Não é sempre, né? É vez por outra, né? É eventualmente, beleza? A gente vai dar o gabarito aí. Antes de a gente chegar no gabarito, de onde sai da apostila, lembre-se, objetivo de contribuição estão ligados aos objetivos estratégicos. Objetivos setoriais estão ligados ao contexto setorial do próprio ODS. Todos eles vão ter que ter meta, indicador e assim por diante. Plan 7 PTA tem metas e indicadores. Plan 7 PTA tem metas e indicadores. Estão na fase de atividades e medem execução, eficiência. Qual é a diferença? Eu já falei isso, vou repetir aqui, aproveitar o barco. A gente vai falar na outra linha. As atividades do Plan 7, elas ainda são indicativas. Ele diz que o parque tal tem que fazer isso no projeto tal. Ele não faz, entendeu? Ainda é um termo abstrato, vamos dizer assim, né? Já o PTA, não. É, de fato, as atividades de execução que ele mesmo vai fazer. Ele mesmo está... olha, o cara me disse que eu tenho que fazer isso. O cara me deu uma ordem. O Plan 7 me deu uma ordem. O ODSA foi lá e me deu uma ordem, através do Plan 7. E eu vou dizer para o cara que eu vou cumprir, obviamente, quando eu sou louco, a ordem dele, através de quem? Através do PTA. Vou cumprir de forma organizada. Está aqui, fulano, eu vou fazer assim que tu me mandou no Plan 7. Entendeu? Então, os dois falam de atividades, os dois falam de meta-indicadores, os dois falam de marco, os dois falam de aferição, isso a gente vai ver isso aí. Tá? A diferença está só aí. E os dois falam de atividades, os dois falam de atividades. 4 e 5, fases 4 e 5. Os Plan 7 dizem o que os PTA abordarão para executar as tarefas que estão lá previstas pelo ODSA. O Plan 7 faz isso, basicamente. Tu vai fazer isso, dessa forma. Entendeu? Aí o dinheiro vai vir, está previsto lá na Diplan, e as tuas ações aí, o PLAA vai dizer o dinheiro atrelado à ação que tu tem que fazer. Aí o cara vai pegar junto isso aí tudinho e faz o PTA. A gente está fazendo aqui agora, beleza? E o PTA, ele vai dizer o quê? Fulano, beleza, eu recebi a tua ordem de atividade do Plan 7 e eu vou fazer essa atividade. E essa. Para isso eu vou fazer isso. As minhas metas são essa. Meu objetivo de futuro é esse. Show? Então, Plan 7, metas para o PTA. O PTA tem a meta dele mesmo. Agora, as metas dele é para ajudar a executar do Plan 7. Beleza? Agora, veja, a apostila diz, eles são obrigados a colocar... Não. Ele diz lá que é eventualmente. A gente vai ver o gabarito lá, o gabarito da apostila. Apesar de dizer para os senhores que não é isso que ocorre na prática, mas a gente volta a frisar, a gente tem que até a apostila. Por enquanto, se tiver correção, parece que eu já pedi correção disso. Se tiver, a gente vai falar. Então, aqui está correto. Aqui, todos os objetivos, não é só de contribuição que tem que ser mensurados, porque eles estão relativos à governança da eficiência organizacional, né? Então, todos os objetivos têm que ter meta, indicador. E aqui embaixo, os PTA, eventualmente vão ter meta própria. Volto a dizer, assim, não é o que acontece na prática, mas vale o que está escrito, jogo do bicho, né? Se não mudarem, está eventualmente. Então, ele vai cumprir baseado no que o cara vai dizer para ele. Mas ele pode ter um problema dele? Pode. Como a gente tem aqui, pô. O cara tem um problema dele. Tipo lá o Plan 7. Só que o Plan 7, a apostila, ela é tácita. Ela é direta, ela diz assim, ela é taxativa. Ela diz assim, o ODS... Vai cair. Tá. Pronto. Aí vamos... Alguém tem alguma dúvida? Não, né? Só para deixar logo